olhos e me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é vida e ressurreição. Ele diz: quem crê em mim viverá. Cristo deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Nada poderá me separar do amor que hoje vive em mim. Boa noite, seja bem-vindo a essa terça-feira, esse nosso encontro de Semana Santa. Eu imagino que você esteja aí no PG e deve estar sendo muito legal. Aliás, eu espero que esteja sendo muito legal. E se você é algum visitante, alguém que ainda não nos conhece, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. É muito gostoso a gente poder estar junto para partilhar um pouquinho do pão da vida, para a gente partilhar um pouquinho da palavra de Jesus. E eu imagino que talvez você não me conheça. Se você não me conhece, prazer, o meu nome é Lucas Friedman, eu sou pastor jovem aqui da Igreja de Botafogo e é muito gostoso poder te receber nessa noite para a gente falar um pouquinho de Jesus. E o tema de hoje é um tema que é muito conhecido, aliás, para você que já estuda a Bíblia, a maior parte das histórias do Novo Testamento nos são conhecidas. A gente vê filmes, a gente vê novelas, a gente vê séries a respeito do tema e a gente vê sermões diversos sobre o tema específico de hoje. Mas eu gostaria de trazer talvez uma outra visão do texto
da história do filho pródigo, e não só do filho pródigo, mas da história de Lucas capítulo 15, e eu gostaria de te convidar a ler comigo essas pequenas parábolas, e depois de lermos essas pequenas parábolas, a gente vai aplicar o que essas parábolas têm a nos dizer e a entender o que elas têm para a nossa vida. Mas antes da gente ler, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração. Vamos falar com Deus? Pai querido, nesse momento nós estamos diante da Tua presença. E estamos diante da Tua presença porque reconhecemos de que o Senhor é nosso Deus e que não há outro. Nesse momento, Senhor, que vamos estudar a Tua palavra. Fala ao nosso coração. Que a gente possa ter a certeza de que ouviu a Tua voz. E que mais do que ouvir a Tua voz, a gente seja transformado por Ti e pela contemplação do Senhor. Nesse momento que nós vamos estudar essa história, nos ajuda, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 15, vamos lá. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quero te fazer entender essa história aqui num geral. Aliás, se você já estudou alguma coisinha sobre estudos bíblicos ou sobre como estudar a Bíblia, você vai perceber, ou percebeu, que a Bíblia ela é dividida em histórias. Mas as histórias que estão escritas na Bíblia nem sempre estão dentro da divisão dos capítulos. Às vezes uma história começa num capítulo e vai terminar em outro, como por exemplo essa história aqui que nós estamos falando. E nós chamamos esse recorte de passagem de perícope. É um pedaço de uma passagem que tem o início da história e o final dela, e ela pode pegar vários capítulos ou pode ser dentro uma perícope pequena dentro de um mesmo capítulo. Tá. E por que isso é importante? Para a gente entender o que diz toda a história e compreender o que ela está querendo dizer para a gente. Essa perícope se inicia, ela começa com Jesus comendo com pecadores e os fariseus murmurando, como nós acabamos de falar. Então imagina a cena. Imagina que Jesus está dentro de um lugar, tem uma mesa colocada, e aí Jesus se assenta e começa a comer com essas pessoas. E aí, quando Jesus começa a comer com essas pessoas, imaginem grandes janelas, os fariseus do lado de fora olham, e quando eles olham do lado de fora, eles começam a cochichar entre si. Olha lá, o Jesus. Ele não diz que ele é o Rabi, que ele é o Messias, que ele é santo. Ele se assenta com os pecadores. Ele está comendo com o pecador. E aí, querido amigo, vem então o momento em que Jesus vai explicar algumas coisas. E aí vem o verso 3. Jesus, imagina então, Jesus estava sentado na mesa, os fariseus estavam do lado de fora. Agora imagina, Jesus se levanta e vai até a porta, olha para os fariseus do lado de fora e diz. Então lhes propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros cheio de júbilo e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus conta essa parábola e veja, essa parábola era muito, fazia parte do convívio, fazia parte do dia a dia dos judeus do primeiro século. Vejam, existiam muitos pastores de ovelhas e o deserto é um lugar perigoso, um lugar que tem os seus desafios. E quando o pastor estava guiando as suas ovelhas, ele levava essas ovelhas até um local que nós conhecemos como aprisco, e ele colocava as ovelhas ali dentro. Alguns estudiosos dizem que eles colocavam às vezes até fogo ao redor desse aprisco para que os animais selvagens não viessem atacar as ovelhas, e o pastor deitava na porta da entrada do aprisco e ele se fazia como um escudo humano, ele era a porta das ovelhas. E aí, Jesus, ao contar essa parábola, está dizendo: qual de vocês que tendo 100 ovelhas, uma se perde, você não vai deixar as 99 e vai atrás da uma que se perdeu e volta com a uma que se perdeu feliz? O que
que Jesus estava querendo dizer com isso? Veja, todas não, mas algumas das parábolas, e essa em especial, tem dois cumprimentos, duas ideias, uma temporal e outra homilética, outra futura. O que significa isso? Jesus estava explicando uma coisa para aquele momento e também uma coisa para o futuro. O que Jesus estava explicando para o momento? O que estava acontecendo que nós lemos no início da perícope? Jesus estava comendo com pecadores e ele fala agora para quem? Para fariseus que estavam murmurando e zombando de Jesus, que estava assentado com os pecadores. O que Jesus está querendo dizer aqui com essa primeira parte da parábola é: vocês são judeus, vocês conhecem a verdade, vocês conhecem a lei, vocês são estudiosos da palavra, e esses que estão aqui dentro não são estudiosos, ou estudaram e largaram, apostataram, enfim, são pecadores. Mas vai ter mais alegria no céu por um pecador que se arrependeu, mais do que, por 99 que acham que não precisam de arrependimento. Jesus estava dando uma cutucada nos fariseus. Ele estava dizendo assim: é melhor que esses pecadores que aqui estão busquem o arrependimento e estejam comigo aprendendo da palavra do que vocês que estão do lado de fora zombando daqueles que são pecadores. Então o céu se alegra mais com um pecador que se arrepende do que 99 que murmuram. Jesus dá uma cutucada ali nos fariseus. Mas vem o verso 8. Parece que os fariseus devem, nesse momento, ter olhado para Jesus e talvez não compreendido muito o que Jesus estava dizendo, e aí vem o verso 8, que Jesus continua dizendo: ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, Jesus está contando uma historinha para aqueles mesmos fariseus que estavam zombando dele e dos pecadores acerca do arrependimento. Mas você pode se perguntar: poxa, talvez essa história não tenha muito sentido, porque uma mulher vai ficar procurando uma moeda, uma dracma, e aí vai fazer uma festa. Talvez fosse melhor não fazer a festa e perder a dracma. E aí, amigo, a gente precisa voltar no contexto, como eu dizia anteriormente, porque o contexto temporal tem uma lição para a gente, um motivo pelo qual existiu. Veja, um dos consensos teológicos é acreditar que, naquela época, quando uma pessoa se casava, uma moça se casava, o marido ou o noivo pagava um dote. E esse dote que ele pagava não era um símbolo de compra da mulher, não. Era uma declaração de que ele a amava tanto que ele pagaria por todos os gastos que o pai dela tinha tido com ela até o presente momento. Então ele diz assim: eu a amo tanto que eu quero pagar tudo que o pai dela gastou com ela desde que ela nasceu até hoje, dizendo que eu gostaria de ser o responsável por ela desde que ela nasceu até agora e a partir de agora. Veja, aquela época era uma época muito complexa de patriarcado, e complexa no sentido de que uma mulher sem um homem não conseguiria sobreviver. Então há uma corrente teológica que acredita que essas dracmas eram uma forma de garantia. Quando a filha saía de casa, o pai dava algumas moedas, algumas dracmas, que por vezes eram colocadas como um colar, ou por vezes eram colocadas em potes ou guardadas em cofres, que eram a garantia de, se o marido morresse ou acontecesse alguma coisa, com aquelas dracmas ela poderia voltar para casa. Portanto, aquela dracma era mais do que uma moeda perdida, era a garantia de vida que aquela mulher tinha. E por isso ela busca diligentemente, porque aquela era a garantia de vida. Para os ouvidos dos fariseus que estavam escutando, fazia sentido, porque eles viviam naquele contexto, e o que Jesus estava querendo dizer para eles era: veja, se alguém perde a sua garantia de vida, não vai buscar com diligência, portanto tem mais alegria diante dos anjos de Deus por alguém que busca pela vida do que alguém que acha que já tem a vida e está com a morte.
Jesus, mais uma vez, está dando uma cutucada nos fariseus, dizendo: esses pecadores dos quais vocês zombam e que estão aqui dentro comigo, estão buscando sua garantia de vida, enquanto vocês zombam deles e não têm a vida. Mais uma vez, Jesus dá uma cutucada neles. Agora veja, parece que eles ainda não compreenderam, e o texto continua no verso 11 dizendo: e Jesus continuou. Jesus agora vai falar uma terceira história. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ainda ele ao longe, quando o pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Disse Jesus também aos seus discípulos. Veja, a história continua. Jesus agora propõe uma terceira história, e lembre-se, quem que estava sentado dentro da casa? Os pecadores. Jesus estava na porta e do lado de fora os fariseus. Mais uma vez, Jesus conta uma história para eles, e a história do filho pródigo é essa história de quem? É a história dos fariseus, a história dos pecadores e a história de Jesus. Jesus está dizendo para eles: olha, imagina que eu tenho 2 filhos. Esses pecadores que estão aqui dentro são aqueles que um dia conheceram a minha palavra, conheceram a mim, viviam comigo e saíram para pecar, gastaram tudo, mas que estão voltando. Vocês são o filho mais velho que sempre estiveram comigo na minha presença, e tudo que é meu é teu. E aí o filho mais velho está revoltado com o filho mais novo, mas eles deveriam estar felizes porque o filho mais novo voltou. Jesus estava dizendo para os fariseus o seguinte: vocês são esse filho mais velho que estão reclamando dos filhos mais novos que estão sentados aqui dentro, que estão voltando, mas vocês sempre estiveram aqui, vocês são fariseus, são conhecedores da palavra, blá, 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 blá. E aí ele está dizendo, então, repetindo o que disse nas parábolas anteriores acerca da misericórdia. E aí o capítulo 16 diz: disse Jesus também aos discípulos. Havia um homem rico. Agora Jesus, da porta da casa, olha para dentro e vai começar a contar outras parábolas para os discípulos. E os fariseus permanecem do lado de fora. Veja, o que Jesus estava dizendo nessas 3 histórias era uma forma de mostrar aos fariseus que estavam do lado de fora zombando, que aqueles que estavam do lado de dentro, sendo taxados como pecadores, escolheram a melhor parte, que foi estar do lado daquele que poderia resgatá-los como uma ovelha perdida,
tiveram a melhor escolha porque estavam do lado daquele que era a garantia de vida deles, e mesmo que tenham gastado tudo, poderiam ser restituídos na família daquele que os tinha chamado. Jesus estava dizendo para os fariseus que todo pecador vai ser resgatado por Jesus se quiser, que todo pecador vai receber a garantia de vida de Jesus novamente, e todo pecador, por mais pecador que tenha sido, se voltar para os braços de Jesus, será reintegrado à família de Israel. Os fariseus olharam para aquilo tudo e entenderam a história, e o texto vai seguir, e lá no capítulo 14, Jesus vai dizer, os fariseus, do capítulo 16, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam, mas Jesus lhe disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus disse, olha, vocês estão me zombando, eu já contei para vocês a história da ovelha, já contei para vocês a história da dracma, já contei para vocês a história do filho pródigo, já conversei com os discípulos aqui dentro, e vocês continuam zombando. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, desde que João passou, eu tenho anunciado um reino eterno para todos aqueles que se esforçarem para estar lá e todos aqueles que aceitarem esse reino. Queridos amigos, ao terminarmos de ler essa história e entendermos toda essa situação temporal, tudo isso que Jesus estava querendo dizer com essa parábola, nós finalmente podemos compreender o seguinte: haverá um tempo, se é que esse tempo já não chegou, em que os verdadeiros filhos do Senhor deverão adorá-lo em espírito e em verdade, porque o tempo de viver o reino de Deus chegou. O tempo de viver o reino chegou. E isso é tão importante, isso é tão marcante, porque é o momento da gente compreender que por nós mesmos, assim como o verso 14 do capítulo 16 diz, que justificando a nós mesmos, nós não alcançaremos salvação. O amor vive, Jesus vive, e é por meio dele que somos justificados. Por vezes nós nos identificamos com esses fariseus que zombamos dos que pecam, que zombamos do erro, que zombamos, que nos achamos autossuficientes, capazes e sozinhos vamos alcançar. E quando a gente se coloca nessa posição, Jesus olha para a gente e diz, olha, eu prefiro um pecador que se arrepende, que se assenta na minha presença, do que um monte de gente que acha que é santo e que não entendeu ainda o que é ser justificado através de mim. Querido amigo, quão importante é compreender isso. Quão importante é a gente permitir que seja Jesus quem nos justifique. Quão importante é a gente permitir que seja Ele quem nos dê a certeza da salvação. A história da ovelha perdida era a certeza de que o pastor sempre iria atrás daqueles que estão perdidos. A história da dracma perdida era a certeza de que todos aqueles que buscassem garantia de vida lhe seria dado. E a história do filho pródigo é a história de que não importa quão longe ou quão dissoluto tenha sido o pecador, o Pai sempre estará disposto a receber um pecador de volta em seus braços. Nós terminamos o nosso encontro de hoje com uma certeza, querido amigo, de que Jesus te ama. E esse amor vai além das expectativas humanas e daquilo que a gente pode pensar, daquilo que a gente pode compreender ou colocar como sendo o ponto ideal. Esse amor é eterno. Esse amor não acaba. E se eu posso te fazer um apelo nessa noite de terça-feira, meu apelo para você é que você se lembre que Jesus está disposto a ir atrás de você, que Jesus está disposto a te dar garantia de vida, e que Jesus está de braços abertos como um pai que espera um filho que se foi.
aguardando ansioso pelo momento em que você finalmente vai abraçá-lo. Que durante essa Semana Santa, que durante essa noite, você tome a decisão mais importante do mundo, de não ser o fariseu que zomba do lado de fora, mas de ser o pecador que se assenta na presença daquele que pode resolver os seus pecados. Esse é teu desejo? Se esse é teu desejo, gostaria de te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está, para a gente pedir a Jesus que nos abençoe nessa caminhada. Querido Senhor, lá no passado o Senhor contou tantas histórias, tentando fazer os fariseus compreenderem que eles estavam zombando e tentando justificar a si próprios, mas a justificação estava no Senhor. Tem misericórdia de nós que tantas vezes nos achamos autossuficientes. Tem misericórdia de nós que tantas vezes achamos que podemos sozinhos. Tem misericórdia de nós que tantas vezes zombamos dos outros. Mas nessa noite, Senhor, nós decidimos viver aquilo que o Senhor quer. Se porventura tem alguém nos assistindo, Senhor, que está perdido, nós oramos para que o Senhor vá buscá-lo, como ovelha perdida que está, que o Senhor vá ao encontro dele. Mas se porventura alguém está como uma dracma perdida, sem sua garantia de vida, que o Senhor possa oferecer-lhe a garantia de vida novamente. Mas se por acaso há algum pecador que saiu, que sabe voltar, mas que está esperando alguma coisa para voltar, que nessa noite o Senhor toque esse coração e que ele decida voltar para os teus braços, que aguardam abertos por esse filho que sabe voltar. Ah, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos essa noite, confiantes de que o Senhor vai nos abraçar e confiantes de que a justificação está no sangue de Jesus. Mas obrigado, porque o Senhor não permaneceu na cruz e hoje vive, e porque o Senhor vive, nós poderemos viver também. Justifica-nos, lava-nos e limpa-nos no teu sangue. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou, foi meu pecado esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Jesus a vida deu, foi que